É interessante até que quando o texto bíblico fala de Sodoma ser arrogante, de fazer abominações, ele está se referindo, na verdade, àquilo que é abominável ao Senhor. O que é abominável ao Senhor, de acordo com Provérbios 16, que, é claro, vai incluir todo tipo de perversidade sexual que tem a ver com os relacionamentos. Mas o que é abominável ao Senhor? É você não amparar o pobre e o necessitado. É você causar divisão entre irmãos. É você dividir a terra. A terra é dos ricos, os pobres que nos sirvam. A gente precisa encarar isso especificamente no Brasil de 2020. Essa eterna luta de riqueza e pobreza, né? Que já vem aí esses termos, riqueza e rei, vem de reis, de pessoas que têm poder, que pessoas que têm posses e pessoas que dominam. É o poder, né? Por outro lado, a pobreza vem de pauper, de poucos. Daí também o outro termo, minoria. Né? O que seriam as minorias? São as pessoas que, mesmo sendo muitas numericamente, não têm poder, não têm posses, não têm bens, né? Não têm força. Daí no Brasil, negros serem maioria numérica, mas serem paupers, pobres. Daí no Brasil, mulheres serem maiorias, porque elas acabam sobrevivendo mais do que os homens que se envolvem em guerras. 1000 jovens morrem no tráfico, morrem no trânsito, morrem no esporte, morrem em tudo quanto é coisa. Embora o número de nascimentos seja mais ou menos igual, as mulheres acabam sobrevivendo mais. Então elas são maioria em número, mas elas são minoria no sentido de serem paupérias, serem poucas, de serem pobres. A gente pode aplicar isso a muitas outras minorias que, na verdade, são a maioria da humanidade. E aí é que está. Por que a maioria passa a ser vista como minoria, como pauper, como pobreza? E essa minoria numérica passa a ser vista como os reis, os reis, os ricos, porque tem forças, tem poder e tem posses. Essa injustiça toda faz parte daquele grupo do qual eu venho falando desde o vídeo número 1 desta série. São coisas que Deus deixou para os seres humanos definirem. Tanto é que a riqueza e a pobreza não tem nada mais a ver com vocação divina de ter pobreza ou vocação divina de ter riqueza. Tem a ver com uma produção que é feita socialmente falando. Os antropólogos, os sociólogos, os historiadores estão aí para mostrar isso. Que a pobreza e a riqueza são produzidas socialmente falando. Por exemplo, o nosso senso comum nos faz associar a pobreza ao esforço. Ah, não, ele tem a vida boa porque ele se esforçou para chegar lá. Olha, um padeiro, um pedreiro, responsáveis aí por grandes construções nas metrópoles, eles não são pessoas esforçadas, não? Por que em geral um pedreiro não mora numa mansão igual as que ele constrói? Uma mulher diarista que trabalha e deixa a vida dos ricos muito bonita, a casa, os bens, ela não é esforçada, não? Então já começa aí. A riqueza e a pobreza são coisas socialmente produzidas e que, por serem socialmente produzidas, Deus deixou isso nas mãos dos seres humanos. Convida você que se sente cheio do Espírito Santo a olhar para isso e convidou o povo deles às práticas humanitárias. De maneira que prática humanitária é você interferir de maneira mais humana possível em relação às pobrezas ou, digamos, às minorias. E elas são contempladas aqui em Deuteronômio no capítulo 24, do versículo 5 ao 22. Deus fala assim, olha, acabaram de se casar, não deixa o homem ir para a guerra não, deixa ele desfrutar a vida dele. Isso é humanitário. Costumava-se pegar uma mó emprestada para prejudicar o trabalho da pessoa. Você está querendo empréstimo de alguém, você está querendo a garantia de alguém, você vai pegar o material de trabalho dele? Então, a respeito às condições de trabalho. Depois, respeito à pessoa que foi vítima de covardia. Nós poderíamos colocar aqui o que está acontecendo hoje em dia com a maioria dos presidiários, as mulheres estupradas.
Quanta gente neste momento que está me assistindo que não teve a subjetividade roubada, ou por um tio que te molesta há muito tempo, ou por um pai que é visto como, sei lá, o melhor juiz, o pastor mais correto, a pessoa mais pura na humanidade, mas ele escolheu você para ser a vítima dele. Sabe o que aconteceria com essas pessoas aqui? Ó? O que seria chamado de humanitário? Essa pessoa que faz uma coisa dessa morrerá, assim eliminarás o mal no meio de ti. A pena de morte para essas pessoas que fazem covardia com quem não tem expressão, sabe? Aquele, sei lá, general aposentado da polícia, idoso, passa a mão em você e aí você diz para ele, eu vou contar isso para minha família. Quem vai acreditar numa criança? Eu não, eu sou idoso, eu sou um homem de bem, tenho tantas estrelas da minha militância. Quem vai acreditar em você? Aí Deus chama isso de perversidade. E em nome do respeito à vítima, esse tal deveria ser morto. Os critérios para doenças ainda não conhecidas. Nós estamos no Brasil neste momento com a Covid-19, que a gente não sabe muito bem o que fazer com ela. Deus fala assim, na época era lepra, olha, como você não sabe do que se trata, vá cumprir todos os ritos recomendados acerca da lepra, até que se saiba o que significa. Agora, não leve isso de maneira banal, não. Vocês têm que se lembrar do que eu fiz com a Miriam. Que a Miriam, ela banalizou tanto a lepra quanto a origem étnico-racial de uma mulher de Moisés. Aí Deus meio que ironizou com ela. Ah, você está julgando Moisés por ter casado com uma preta? Você não gosta de preto não, Miriam? Então, fique toda branquinha. Aí diz o texto lá em Números que Miriam, a irmã mais velha de Moisés, ficou alva como a neve. Ficou branquinha, já que não gostava de preto. Aí Deus está dizendo, olha, as doenças que vocês não conhecem, aquilo que vocês acham que é doença, no caso da Miriam, ela achava que a negritude poderia ser uma maldição. No nosso caso, a gente já está às voltas com a questão da diversidade sexual, gente homossexual endemoniado. Ai, por que esse menino tem 5 anos e é tão efeminado? Misericórdia! Calma, vá praticar os ritos do templo em relação à lepra. Vá praticar os ritos do santo templo, ou seja, vá conhecer, vai aprender, vai crescer como pessoa. Não fique julgando o próximo, senão eu vou fazer com você igual eu fiz com Miriam, que era profetisa, irmã de Moisés, disse o Senhor. Tratar os endividados com respeito. Versículos 10 e 11 vai dizer, olha, você precisa pegar alguma coisa como penhor, como empréstimo? Você não vai entrar na casa da pessoa e vai pegar, não. Eu, seu agiota, não, você vai fazer isso não. Você vai ficar lá fora do seu portão, a pessoa vai buscar o que ela vai te emprestar. E tem mais, se a pessoa for pobre, você não vai usar essas coisas que você pegou emprestado dela à noite não, porque geralmente o pobre emprestava aquilo que lhe era mais necessário, como o aconchego, alguma coisa para se cobrir, ou alguma coisa para se proteger, e aí aquilo era emprestado, olha, vai usar só durante o dia. À noite, antes do pôr do sol, você pode devolver esse penhor. As diaristas, que diarista se tornou uma profissão eminentemente feminina. Quantas mães de família que dão duro sozinhas para sustentar seus filhos, trabalhando dia a dia em vários lugares, e aí está se dizendo, pague essa pessoa no dia que ela trabalhou para você. Nada de deixar para depois, porque tem essa coisa ainda, né? Eu vou deixando para depois, a pessoa perde as contas de quanto que o trabalho dela valeu, fica por isso mesmo, e também diarista é descartável. Se ela não quiser, eu chamo outra que me pague mais barato. Deus fala assim, não, você vai pagar o trabalho dela é por dia. Né? Práticas humanitárias, dentro daquela percepção cosmológica. Os estrangeiros, o órfão e a viúva. Aqui tem várias questões. Não se esqueça do estrangeiro. Não vai fazer covardia com o estrangeiro. E fala-se 2 vezes. Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Quero que vocês tratem o estrangeiro bem. A viúva. Você não vai fazer covardia com a viúva. Como até hoje se faz com as mulheres que, mesmo não sendo viúvas, estão solteiras. Ah, a gente confunde mulher solteira com mulher disponível para fazer todas as covardias contra ela. Né? Uma mulher, quando de alguma maneira anuncia para alguém que ela está sozinha, chove de convites apenas para fazerem covardias com ela, porque não dizer covardias sexuais. Ele está dizendo que você não vai tratar mal quem não tem pai, quem foi desamparado pela sociedade, que são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Não, não, não. E aqui, o que a gente pode dizer? Que tudo isso, todas essas categorias, leia lá em Deuteronômio 24,
elas vão se resumir naquilo que a gente vai chamar de pobreza, porque são pessoas que estão desprovidas de poder, de força e de bens. Às vezes a pessoa tem até força, mas como ela não tem poder, ela é vista como fraca, né? Às vezes a pessoa tem até força, mas como ela não tem bens materiais demonstráveis, ela é vista como fraca, como pauper, como minoria, como poucas pessoas. É assim que elas são vistas. E aí chegam essas leis de caráter humanitário, claro, considerando essa situação. Agora, a gente precisa entender isso, que o Brasil ele vai caminhando para aquilo que a gente chama de Sodoma. Por isso que eu comecei a ler em Ezequiel, capítulo 16. Porque Sodoma fez aquilo que hoje é conhecido como fascismo, né? O que é o fascismo? Vem de uma palavra italiana que seria faccio. As pessoas se cercarem de um objeto e nele se amarrarem, aí formam um faccio. E em nome desse ídolo, desse objeto, dessa ideologia, dessas tradições, dessa implantação que querem impor sobre os paupers, os fracos, os pequenos, os sem forças e os sem bens, vai se criando um fascismo até chegar no nazismo de Hitler. E olha como que o Brasil ele vai deixando de ser humanitário e caminhando para o caminho do fascismo. Nós temos muitas outras minorias sendo excluídas no Brasil neste momento em nome de uma minoria rica que acha que pode tudo. Que é o que a gente vai chamar aqui de sinais de fascismo ou sinais de sodomia. Vou usar um termo aqui, sodomia, que o fascismo a gente deixa para a ciência política, para a ciência sociológica, para a ciência antropológica. Porque o discurso é: meu partido é o Brasil, eu sou pelo Brasil, saem com as cores verde e amarela, em nome de quê? De tudo que eles odeiam. Porque, por exemplo, o meu país é o Brasil, dizem os manifestantes nacionalistas, mas eles odeiam a cultura brasileira, eles odeiam a música brasileira, eles odeiam as minorias brasileiras, eles odeiam a diversidade brasileira, a diversidade religiosa, porque para essas pessoas a única religião verdadeira é a cristã. E aí é quando o cristianismo se torna uma religião anticristo, porque nem Cristo quis impor o cristianismo sobre lugar nenhum. Eles odeiam a diversidade étnico-racial. Para eles, o único povo que existe é esse povo que tem uma aparência. Olhem lá as manifestações. São brancos, ricos, poderosos, de ascendência estrangeira rica. Não é nem ascendência estrangeira afro, é ascendência estrangeira europeia. Olha os nomes, né? Você tem também o ódio à diversidade cultural. Tanto é que nós temos aqui uma ministra que falou, a secretária da Cultura falou: não, eu não vou gastar dinheiro público com produção de minorias. Ela estava se referindo a vídeos que foram feitos, por exemplo, em Goiânia, onde retrata uma sociedade de maioria negra, uma produção de questões LGBTs, isso ela chama de usar dinheiro público com a minoria. Mas é engraçado que ela não acha errado usar dinheiro público para aquela minoria que ouve música clássica, com shows caríssimos, mas que é uma minoria, numérica por sinal, né? Só para a gente pensar, é um nacionalismo que é exagerado e contraditório. Porque o Brasil é o meu país, mas eu estou deixando o estrangeiro acabar com a Amazônia. Meu país, o meu partido é o Brasil, mas eu estou deixando tudo que tem a ver com o Brasil se esfacelar, se esfarelar, acabar. Direitos humanos só para quem eles consideram humanos. Eles não veem, por exemplo, que um trabalhador que está precisando de ter melhoras salariais é um ser humano. Para eles, humanos é só aqueles que querem defender as políticas que eles defendem. É a política do produtor, é a política de quem tem mais, é a política dos que eles consideram abençoados, o resto é tudo amaldiçoado. Para esses aí, para esses Robertos Justos da vida, direitos humanos. Para o resto, morra. Vai morrer mesmo, gente. Você sabe, pobre não vinga muito, né? Ah, tem que estudar o Brasil, né? Pobre nada no esgoto e nem morre. São essas palavras blasfemas que se diz contra os pobres do Brasil. E Jesus diria, na dúvida, fique com o pobre. Porque o orgulho que o nosso Salvador teve foi esse. O Evangelho está sendo pregado aos pobres. Ainda que o pobre não entenda em que a sua pobreza está envolvida, nessas alienações todas de gente rica que há no país.
Gente rica, pouquinha gente, tá? Que comem tudo que esses pobres produzem. Daí o convite do Evangelho também aos pobres, que a gente precisa tomar consciência do nosso papel, da nossa produtividade. Essa mistura de políticas com religiões, esse apoio de pastores que, em nome de ter os seus templos e suas fortunas garantidas, dão apoio a tudo que de errado que um governo vier a fazer. Né? Enquanto apontam pecados praticados por outros, eles encobrem muitos outros pecados que é da conveniência deles. Pecados de crimes de milícias, entrada de armas ilegais no país, trocar um chefe da Polícia Federal para proteger os muitos crimes dos filhos que estão sendo descobertos. Isso tudo é sodomia, é fátio, fascismo. Eles se colocarem em torno de um bezerro de ouro porque eles estão ganhando com isso. Aí vem com falsos argumentos que tem que se submeter às autoridades. Engraçado que eles não pensavam isso com autoridades realmente democráticas. Engraçado que eles não entendem que a verdadeira autoridade, diz a Constituição, todo poder emana do povo. Então, a autoridade constituída não é o presidente, é o povo que o constituiu, que é a autoridade que precisa ser consultada. E que a lei diz também que se o presidente está agindo contra o povo, ele tem de ser deposto. Mas a essa autoridade, nem o presidente, nem os pastores que o amam querem se submeter. A esta não. E isso se chama sodomia. É um país burro porque a gente está sendo convocado a desconhecer. Você consulta o astrólogo que tem histórias pessoais horríveis e uma boca podre, mas você fica rindo do cientista, ri dos universitários, ri das universidades. Ou seja, toda essa loucura vai fazendo o Brasil se transformar em uma Sodoma. E aí, fogo do céu pode cair, mesmo que ele não seja visível. Mas muitas almas serão queimadas se o Brasil não se arrepender dessa sua falta de humanidade, de práticas humanitárias, conforme Deuteronômio nos tem chamado. E é isso que eu te convido nessa tarde. Vamos ser humanitários, porque ser humanitário é a própria essência de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziar-se para ir se preenchendo com muitos outros é o ato humanitário. Procure quem são os nossos órfãos, nossas viúvas, nossos estrangeiros, porque eles vão ir aos enxames precisando ser acolhidos. Que o Senhor nos acolha, apesar de tanta sodomia no nosso meio.